Olá, queridos alunos, vamos para a segunda aula de funções orgânicas oxigenadas. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o éter, o aldeído e a cetona. Então vamos aqui começar. Primeiro eu vou ensinar vocês a identificarem, depois a gente vai treinar a nomeação e depois a gente também vai treinar alguns exercícios para nomear e desenhar também. Deixa eu aqui pegar a minha caneta. Então, vamos aqui para o slide. A primeira aula já está no Eclair sobre essa trilogia nossa. Lembrando que funções orgânicas oxigenadas, a sua molécula vai ter carbono, vai ter hidrogênio e também vai ter o oxigênio. E a gente vai ver todas as funções que o oxigênio ele pode fazer. Então, ó, só para poder começar. Todas as funções que a gente vai estudar hoje, a gente vai estudar a propriedade do oxigênio, fazer as suas duas ligações com carbono. Então, ele não vai formar a hidroxila, como o álcool, o fenol e o enol formavam. Aqui não, a gente está vendo as duas ligações que o oxigênio faz, as duas ligações serão feitas com o nosso carbono. Então, tem duas formas. Primeira forma, ele pode fazer uma ligação para cá, para a direita, e uma para a esquerda. E para cada lado eu vou colocar um carbono. Isso aqui eu vou ter o éter, que a gente vai estudar daqui a pouco. Ou então ele pode fazer o seguinte: ele pode fazer as duas ligações com um carbono só, que é o caso do que a gente vai estudar, que são os aldeídos e são as minhas cetonas. Cada um ele vai ter uma característica diferente. E essa estrutura, quando o oxigênio ele faz duas ligações com o carbono, eu posso chamar isso aqui de carbonila. É o nomezinho que eu posso dar, ou na sua questão também pode aparecer. Então, vamos aqui. Vamos começar pelo éter. Então, ó, o éter ele vai formar uma cadeia carbônica heterogênea, porque ele vai entrar no meio da cadeia principal. Então, a primeira coisa é isso que ele vai ver. Você vai ver um oxigênio entre dois carbonos, um para cá e o outro para cá, quebrando a minha harmonia da minha cadeia principal. Então, ele está presente nas cadeias heterogêneas. No nosso dia a dia, a gente tem o epóxi, que é uma resina de modelagem. Nós utilizamos o éter como solvente da gasolina. Ele foi também bastante usado antigamente como anestésico, então ele está presente no nosso dia a dia. E como é que eu uso isso agora, a princípio, com vocês na química? O que vocês precisam saber? Vocês têm que saber olhar o nome, saber que aquele nome é de um éter, ou então vocês têm que pegar um nome de uma molécula e saber esse é um éter. Isso que vai ser importante. Então, ó, como é que vai funcionar? Como ele quebra a minha cadeia em duas, vou fazer aqui em cima. Aqui, ó. Vermelho. Vamos supor que eu estou fazendo aqui a minha cadeia linear, estou fazendo meus carbonos, e de repente eu coloco aqui um oxigênio e continuo. Nesse desenho, o que que eu tive? Eu tive a quebra da minha cadeia em dois pedaços. Então, eu tenho esse pedaço aqui e eu tenho esse pedaço aqui, quebrou em dois. Então, o que que você vai ter que identificar? Qual é o pedaço menor? Qual é o pedaço que tem menos carbonos? Então, nesse caso, aqui tem, vamos contar, um, dois, três, quatro carbonos. E desse lado, eu vou ter dois carbonos. Então, meu menor lado aqui é esse aqui. Achei, identifiquei. Então, vou lá. Lembro. Qual a sigla que se refere a dois carbonos? É ET. Isso aí está na aula de hidrocarbonetos, tá? Então, eu pego e faço. Vou colocar o nomezinho disso aqui embaixo. ET, que é a cadeia menor, com dois carbonos. Como ele é um éter, eu somo o ox na palavra, então fica etox, tá? E a outra cadeia eu nomeio como fosse um hidrocarboneto. Então, aqui, ó.
Um, dois, três, quatro. Quatro carbonos é but, então vai ficar but. Tudo ligação simples, e por ser um hidrocarboneto, O. Então, essa cadeia que eu desenhei aqui em cima fica etoxibutano. Agora, vamos supor que o oxigênio ele está formando uma cadeia cíclica, fechada. Como é que você vai nomear? Você vai colocar ciclo? Não. Em vez de você colocar ciclo, você vai usar a palavrinha epox, tá? O epox, ele significa que a cadeia é cíclica. É a palavrinha que me indica uma cadeia cíclica feita com oxigênio. Então, eu vi aqui, ó, fez um círculo, um ciclo. Então, eu coloco aqui epox. Não tem ramificação, então eu coloquei epox direto. E vou contar os carbonos. Um, dois, três, quatro. Então, fica epox butano. Pronto. Foi, acabou. É isso que você precisa saber do éter. É um oxigênio no meio de dois carbonos. Como eu peguei uma cadeia e quebrei em duas, você vai ter que nomear duas cadeias diferentes. A menor cadeia você acrescenta a palavrinha ox, e na maior cadeia você nomeia como fosse um hidrocarboneto, tá bom? Agora vamos saber um pouquinho sobre o aldeído. O aldeído vai ter a carbonila. Ai, professor, o que é carbonila? É quando o meu oxigênio faz dupla. Ah, aqui ficou muito alto. É quando o meu oxigênio ele tem dupla ligação com o meu carbono. Essa estrutura aqui na cadeia recebe o nome de carbonila. Às vezes, isso aqui pode ser representado assim, ó, direto, CO. Se você vê um CO, você está vendo uma carbonila, tá bom? Porque ele está resumindo as ligações. O que você vai ver? Você vai ver essa dupla ligação, ó, na extremidade, na ponta da sua cadeia principal. Você não encontra aldeído em cadeias fechadas. Cadeias fechadas, colocar, não existe. O aldeído não tem como, porque tem que estar na extremidade. Numa cadeia fechada, você não sabe qual é a extremidade. Então, ó, não existe aldeído em cadeias fechadas. Então, ó, o que que você vai usar no final da sua nomeação? A palavra al. Toda vez que você vê um nome terminado em al, você está trabalhando com a função química de aldeído e na sua ponta você vai ter que fazer uma dupla ligação com o seu oxigênio. Então, vamos praticar isso aqui, ó. Primeiro carbono é onde ele está ele. Você precisa numerar? Não. Porque como ele está na extremidade, aonde estiver ele vai ser o primeiro carbono. Então, não preciso colocar o número na cadeia principal. A não ser que apareçam dois aldeídos nas duas extremidades. Se aparecer só uma função de aldeído, você não numera, tá? No nome está na cadeia. Então, vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa aqui é a minha cadeia principal. Ó, ela. Ah, não, aqui é hidrogênio. Deixa eu apagar o final aqui. Quer ver que ele vai apagar tudo? Apagou. Deixa eu refazer. Então, ó a minha cadeia principal. É essa aqui. Parou aqui, porque aqui é hidrogênio. Tem ramificação? Tem. Tem essa ramificação aqui. E isso aqui é uma função. Então, como eu já organizei a minha cadeia, vou só nomear. Vai. A ramificação acontece no quarto carbono, então vou colocar 4. Tem um, dois. Vai ser 4 etil. Daí eu sigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para 6 é hex. Tá tudo saturado entre os carbonos, a ligação fica hexan. Você precisa colocar o número? Não, porque está no primeiro carbono. Então fica 4-etil-hexanal, tá bom? Esse é o nomezinho dessa função. Toda vez que você vê uma dupla ligação com oxigênio no final, você vai estar trabalhando com a função química de
aldeído, que ele é usado no nosso dia a dia como um conservante, tá? Acetona. Cetona, toda mulher ela utiliza. Para a gente poder remover o esmalte da nossa unha, a gente tem que passar um removedor, e esse removedor é a acetona, que na química a gente estuda ela na função de cetona, ó, um nome muito parecido. Então, o que vai acontecer? Enquanto o aldeído, a dupla ligação, ela está no final, na cetona, essa dupla ligação está no meio, no decorrer da cadeia. Não pode estar nas pontas, porque se estiver nas pontas é um aldeído. Aqui, ó, no decorrer da cadeia. A partir do momento que você coloca no primeiro carbono, isso aí é aldeído. Cetona está do segundo carbono em diante, não pode ser nem o primeiro e nem o último. Qualquer um diferente deles é cetona. É utilizado como removedor. E eu preciso sim indicar o número que acontece. Então, nessa cadeia aqui, ó, o primeiro carbono é esse, porque ele está mais próximo do oxigênio. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, eu não tenho ramificação, eu só estou aqui com as minhas funções, que são cetonas. Eu vou colocar, deixa eu nomear aqui para cima. Vai ficar hexan, X6, AM, porque está tudo saturado entre os carbonos. Daí eu coloco que no 2 e no 4 está acontecendo duas vezes a função de cetona. Aqui é duas vezes e isso aqui é para a função. Então, toda vez que você vê a palavrinha ona no nome, quer dizer que você tem que desenhar uma molécula com a função química de cetona. Aqui no caso desse aqui de baixo, ó, esse aqui não vai ser obrigatório colocar o número, porque não existe cetona na extremidade. Então, para eu ter uma cetona numa cadeia de prop, de 3 carbonos, obrigatoriamente ela tem que estar no meio. Ela não pode estar nas pontas. Então, aqui eu posso colocar direto, que é uma prop, alcano e cetona. Fica propanona, o nomezinho dela. Agora, vamos praticar? Trouxe 3 exercícios para nomear e 3 exercícios para a gente desenhar, para a gente poder fixar essas funções, tá? Aqui, ó, vamos olhar um por vez. Vamos colocar o oxigênio. O oxigênio está aqui. Daí eu tenho um carbono aqui e eu tenho um carbono aqui, nesse anel de benzeno. Então, aqui eu estou trabalhando com a função química do éter. O éter, a menor cadeia, eu preciso acrescentar o óxido. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse aqui tem 1, 2, 3, 4. Essa aqui é a menor cadeia. Então, eu preciso acrescentar nela o óxido. Vai, para 4 carbonos. O que que isso aqui parece? Ó, tá no segundo carbono. Então, eu vou colocar aqui, ó. Sec, o tóx. Ah, professor, por que você coloca sec? Você poderia colocar 2 putox, tá? São duas opções, porque essa estrutura faz lembrar um sec-putil, que é uma ramificação. Apesar disso aqui não ser ramificação, lembra um sec-putil. Se você esquecer disso, você coloca 2 putox, porque está acontecendo no segundo carbono. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Primeiro, os carbonos estão na ponta. Aí aqui é a cadeia principal. Então, cadeia com anel de benzeno se chama benzeno. Então, aqui ficou sec, putox, benzeno. Vamos ver esse aqui, ó. Eu tenho uma dupla ligação com oxigênio no final. Então, aqui eu tenho um aldeído. Aldeído, eu preciso acrescentar a palavrinha al no final. Qual é a cadeia principal? É essa aqui. Ah, professora, mas ela não tem menos carbonos? Sim, realmente, ela tem. Só que é nela que está o oxigênio. Não existe ramificação com oxigênio. Então, vamos lá. Esse é o primeiro carbono, segundo, terceiro. No segundo, eu tenho uma ramificação aqui do fenil. Então, vai ficar 2-fenil. Agora eu faço prop, que tem 3 na principal, propanal.
Vai ser o nomezinho dela. Al, porque ele é um aldeído. Ox, porque aqui em cima é um éter. Então, dependendo da função, modifica-se o nome. Muitas questões do vestibular e do Enem não pedem nem nomeação, mas pede para você reconhecer a função. Então, o reconhecimento da função é de extrema importância. Vamos aqui nessa outra. Ó, eu tenho oxigênio, mas não está na ponta. Se não está na ponta, eu tenho a cetona. Agora eu posso nomear, porque eu sei que eu preciso colocar ona no final. Então, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tem uma ramificação aqui, uma aqui e outra aqui. Todas as ramificações são iguais. Então, eu vou ter 3, 4, 4. Trimetil, porque aconteceu 3 vezes essa ramificação. A principal tem 5, então fica pente, tudo saturado, iona, da função química de cetona. Então, ficou 3, 4, 4, trimetilpentanona. Vai ser o nomezinho dela. Agora, vamos fazer o contrário. Vamos pegar o nome e desenhar a cadeia. Então, ó, vamos aqui. Ah, tem ona. O que que é ona? É uma cetona. Então, aqui, ó, vou colocar pente é 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. No terceiro carbono tem a função. Então, vai ficar 1, 2, 3. Aqui eu faço a dupla ligação com o oxigênio. Tem ramificação? Tem. No segundo. 1, 2. Aqui eu coloco uma ramificação. Agora é só preencher com hidrogênio. Ah, professora, eu quero fazer linear. Faça, não tem problema. Se eu quisesse fazer isso linear, ficaria uma coisa parecida com isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No terceiro eu teria uma cetona e no segundo eu teria o metil. É a mesma coisa. Esse aqui, ó, terminou com um al. Se terminou com um al, é um aldeído. Então, agora eu consigo desenhar. Então, ele é pente, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Na extremidade, você pode colocar nessa ou nessa aqui, vou colocar nessa ponta aqui. Eu coloco a dupla ligação com oxigênio. Tem 3 ligações aqui, então eu ainda preciso de um hidrogênio para fechar. Agora eu vejo, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro. Então, no terceiro eu faço um etil. E no quarto, que é esse aqui, eu faço metil. Agora só vou preencher com os hidrogênios. E pronto, nós desenhamos a fórmula estrutural. Aqui eu só estou fechando as 4 ligações do carbono. Ah, pode fazer em linha? À vontade. 1, 2, 3, 4, 5. Na extremidade, eu coloco o oxigênio. E aqui eu faço 1, 2, 3. O etil. E aqui eu faço metil. Pronto, desenhei ela. Agora, olha esse nomezinho aqui, ó. Ox. O que que é o ox? O ox, ele faz, a gente usa para nomear éter. Então, ó, como é que fica essa cadeia? Vamos lá. Eu tenho oxigênio e entre eles eu tenho 2 carbonos. Qual é o primeiro? É o et, que são 2. Então, esse aqui é o primeiro lado. Qual é o segundo lado? É esse aqui, benzeno. O que que é o benzeno? É uma cadeia de anel de benzeno. Então, com isso, nós conseguimos finalizar essa videoaula. Estude, refaça os exercícios e se prepare. Mais importante que nomear e desenhar, você tem que saber reconhecer a função. Se você não souber qual é a função, como é que você vai nomear? Como é que você vai desenhar? Não vai ter como. Então, ó, só estudar as funções que até agora a Pro passou e nos vemos na próxima videoaula de vocês. Até mais!